Oi, tudo bem? Aqui é o Juliano Filho, mais uma vez. E eu queria comentar um pouco sobre uma pergunta que as pessoas vêm me fazendo. Amigos em especial também fazem muito essa pergunta. Na verdade, é um questionamento que está presente na vida de cada indivíduo, que é a questão de a vida depois da morte. Será que ela existe? Será que a consciência acaba assim que você morre? Né? Isso assombra muitas pessoas. E uma coisa que eu gosto de analisar, quando eu penso nessa questão, apesar de nós que nos envolvemos muito com espiritualidade, né, com vivenciar em si todos os aspectos espirituais que estão disponíveis em nosso corpo físico, por exemplo, no momento de meditação e tudo mais. Mas além disso, para responder essa pergunta, uma coisa interessante que me vem na mente é quando você começa a analisar que polícias do mundo inteiro às vezes utilizam de videntes e clarividentes para ajudar a desvendar certos mistérios que não estão fáceis para ser desvendados. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, acontece muito isso, em várias partes do mundo, né? Eles usam a mediunidade. E esses médiums acabam registrando aí energias que ficaram impressas em locais de crime e para poderem descrever a situação, para quem sabe depois a polícia conseguir ter como entrevistar melhor os seus suspeitos, etc. O que acontece? E até mesmo a metafísica né, dá um apoio muito grande nessa questão. Física quântica dá uma certa probabilidade que as coisas poderiam ser realmente assim. Máquinas de ressonância magnética conseguem registrar, por exemplo, bioenergias, energia consciencial, né, como estado vibracional e expansão de energias e tudo mais. Muita coisa assim consegue ser registrada em máquinas de ressonância magnética. Você percebe que então não é só uma ilusão, uma fantasia da religiosidade do ser humano, mas é uma coisa que realmente está por ali. E no quesito dessas polícias que usam trabalho de médiums e clarividentes, por exemplo, é uma coisa muito interessante porque se houve um assassinato ou se houve um espancamento em algum lugar, a vítima conseguiu escapar ou não, mas quando esses sensitivos e os médiums conseguem chegar num determinado lugar, eles começam a registrar as energias do ambiente. A energia está ali. Uma coisa interessante é que essa energia ela fica impressa no lugar e ela às vezes não tem nada a ver com a consciência. De repente alguém pode falar assim, alguém que acredita na espiritualidade fala assim, essa alma está presa ali naquele lugar, naquele canto, assombrando e ficou ali. Né? Mas há casos, por exemplo, de que o indivíduo ele sobreviveu, ele está vivo, vivendo a vida dele em algum canto, mas aquele momento congelado no espaço-tempo, impresso no tecido da realidade, ficou lá, está preso lá. Aquilo é quase como uma consciência. Aquilo tem os sentimentos de dor, os sentimentos de raiva, o sentimento de coação, porque tentou escapar e o algoz não deixou, né? E muitos outros sentimentos que estão ali impressos naquele lugar, né, que envolveu aquele acontecimento. Está tudo ali, naquela temporalidade, naquele tecido de espaço-tempo, nesse momento da realidade, ele ficou impresso e ele pode ser acessado. E uma coisa muito interessante é que ele fica por muito tempo, sei lá, por tempo indeterminado, até porque a ciência mostra que a energia ela não pode ser destruída. Às vezes ela pode ser modificada, mas jamais ela pode ser destruída. E ela fica lá. É como se fosse uma projeção da psicosfera do indivíduo, o que a ciência poderia chamar, por exemplo, de campo mórfico. Se estabelecer um campo mórfico ali, junto com todos esses traumas, essa dor, esse sentimento de fuga e tudo mais, ficou impresso ali. Né? Essa bolha de sentimentos está lá como uma consciência. E uma coisa interessante também é que cada um desses sentimentos ele tem uma particularidade em si.
né? Para o sentimento da dor, por exemplo, ele é distinto do sentimento da alegria e do prazer. Ele é distinto do sentimento da raiva, daquele sentimento de fuga, de tentar escapar do assassino, ou de sentimento de ódio, de um dia poder sair dessa situação e dar o troco para quem estava ali ferindo, e etc. Então, cada um desses sentimentos é uma particularidade. A nível quântico e informacional, né, é muito complexo para você imaginar como seria possível criar um sentimento. E ele está impresso ali, e não só ele, mas é toda uma gama de sentimentos que envolveu aquele momento, aquele período de tempo. Está tudo impresso ali, tudo impresso. A informação está impressa naquele lugar. A informação é uma coisa muito interessante. Quando você analisa, por exemplo, a Bíblia e alguns outros livros religiosos, né, que compartilham determinadas filosofias, determinados pensamentos, apesar que eu tomo muito cuidado para citar livros religiosos, porque muitos, na maioria das vezes, a gente pensa que eles são perfeitos, imutáveis, a verdade absoluta, e quando você começa a se aprofundar na história das religiões, você percebe que não é bem assim, né? Cada religião tem a sua verdade, o interessante é que uma começa a copiar a verdade da outra, mas o assunto não é esse. Um versículo que eu queria mostrar aqui tem uma essência muito interessante no contexto da energia, é quando João fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E desse verbo, a partir daí, todas as coisas se fizeram. O que seria o verbo? O verbo é a palavra. E o que é a palavra? A palavra é informação. Não existe palavra que não traga uma informação para você, né? E a informação, então, no princípio era a informação. A suprema consciência cósmica, ela carregava a informação em si, ela era a informação. E ela tirou a informação de si e criou todas as coisas. E hoje, quando você cata uma folha, né, você leva ela para um laboratório e você consegue extrair o quê? Informação. Ali tem tudo, né, a respeito do seu desenvolvimento, do que ela era em estado latente, né, do que ela pode produzir, de suas químicas, de seu DNA e de tudo. Ali você tem informação, né, num pedaço de barro, numa casca de madeira, tudo você tem informação, até mesmo em objetos inanimados como pedra, como pedaço de telha. Ali você tem o mundo subatômico, e que é um mundo informacional. E essa consciência que eu estava falando para você, que ficou impressa ali, né, no tecido da realidade, como se fosse um holograma da consciência da pessoa, né, do estado psíquico dela, ficou impresso naquele lugar e pode ser acessado pelo médium. Aquilo lá também a nível informacional é como se fosse uma consciência. Mas o interessante é que passa 10 anos, 20 anos, 30 anos e um sensitivo passa no lugar e ele consegue acessar isso. Isso está vivo ali, está pulsante ainda, sabe? E te leva a pensar no seguinte: se o simples holograma de uma consciência, dessa consciência que foi criada a partir do verbo, né, da consciência cósmica informacional, e agora uma simples projeção dessa consciência, que são consciências simples como eu e você, ficou impressa ali e durante um tempo indeterminado, e está lá para ser acessado por um sensitivo, e quem sabe para uma futura máquina que consiga registrar energias mais sutis, ficou lá, sobreviveu, sabe, está ali de certa forma sobrevivendo, não talvez no nosso contexto de vida, mas existe. Agora você imagina você, eu, todas essas consciências que a consciência cósmica criou a partir de si, né? Que está muito além da consciência que foi projetada por um trauma e ficou impressa no tecido da realidade. Entende? Na verdade, a própria ciência já tem estudos a esse respeito, especulações, como por exemplo os microtubos do cérebro, né, que mostram que no momento que uma pessoa morre, esses microtubos liberam a parte consciencial, a energia consciencial, e ela se dispersa no espaço, mas ela não morre com o indivíduo, ela não se desfaz, ela simplesmente se solta. Então é uma coisa muito interessante de se pensar, né? E além do mais, continuar investindo na sua evolução consciencial,
na sua espiritualidade, no seu estado de espírito. Esse é o meu pensamento em relação a essa questão. Essa é a minha verdade, né? Você tem a sua verdade. Só nós não devemos ficar fechados, enclausurados dentro de nós mesmos, porque até mesmo as nossas verdades, elas tendem a transcender se você der oportunidade para isso. Então, um grande abraço para todos vocês. Vamos pensar com carinho em todas essas questões. Namastê.